Ó meu Senhor querido, nós entramos na Tua presença com muita alegria e uma imensa gratidão pela Tua misericórdia para conosco. Obrigada. Entramos na Tua presença e pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Sabemos que falhamos, mas também sabemos que temos a Tua misericórdia sobre nós. Perdoa-nos, passa do Teu sangue sobre nós, perdoa o que falamos, pensamos, fizemos, passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito, passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo. Visita os templos, visita o nosso povo em todo lugar e abençoa agora. Ó Deus, que todos recebam, que todos sejam cheios do Teu Espírito Santo, que todos sejam imensamente renovados e muito abençoados. Eu abro o 7º jejum dos 52 dias. Eu abro agora este trabalho e eu consagro ao Senhor o 7º jejum. Eu consagro todos os projetos, a vida do Teu povo, todo o trabalho que vamos realizar, e eu tenho certeza que o Senhor está presente e que a Tua proteção é por nós, está sobre nós. Deus, assuma o controle dessa reunião. Espírito Santo, derrama unção e poder. Se manifesta com poder aqui. Fala aos nossos corações, transforma, muda, entra em ação. Eu não sei, meu Deus, a condição espiritual de cada um, mas eu peço restauração, restauração para a saúde, restauração, meu Deus, para a vida espiritual, restauração para a família, restauração. Vai restaurando, restaura a vida do Teu povo, restaura todas as áreas, restaura a igreja, restaura a vida da igreja, restaura o Teu povo, restaura Jesus, restaura mentes e corações, restaura famílias, restaura o financeiro. Eu oro por restauração, eu oro pela Sua manifestação. Venha ao nosso encontro e se manifesta aqui. Fala, Senhor, eu não sei qual a necessidade de cada alma, mas sei que o Senhor conhece em detalhes. O Senhor sabe o que cada um precisa. Eu consagro este trabalho ao Senhor. Eu entrego ao Senhor agora. E peço que o Senhor venha ao nosso encontro e tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja. Não conheço as necessidades de cada um, mas sei que o Senhor conhece muito bem. Eu quebro todas as forças do mal, inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, setas demoníacas, todas as forças do mal, tudo que se levantou contra nós, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo no nome de Jesus Cristo. Eu destruo agora em nome de Jesus, mentes dispersas, setas demoníacas, atuações demoníacas, obra do inferno para atrapalhar o trabalho, para roubar mentes, para roubar corações. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério Mudança de Vida. O sangue de Jesus tem poder sobre o ministério. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja. O sangue de Jesus tem poder sobre esse propósito. O sangue de Jesus tem poder sobre o 7º jejum. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. E eu consagro esse dia, esse trabalho nas Tuas mãos. Eu consagro ao Senhor e eu entrego nas Suas mãos. Eu tomo posse de unção, de poder. E que o Senhor venha ao nosso encontro. E que a Sua palavra seja transformadora e que vidas sejam completamente abençoadas. É o que eu te peço. Muito obrigada. Eu te amo, te agradeço,
Sem o Senhor não tem vida, não há esperança, não há amanhã. Mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. Nós confiamos no Senhor. Eu consagro todo o ministério Mudança de Vida ao Senhor mais uma vez, e todos que estão conosco, e que nesse momento todos sejam abençoados e renovados e altamente fortalecidos. Muito obrigada, meu Deus, que o nível de confiança de cada um seja elevado e que todos possam crer na sua palavra, recebê-la e serem completamente transformados. Nós chamamos muito amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Sentem-se, por favor. Vamos abrir em Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Quando nós, para entendermos essa passagem, nós precisamos ler, juntar, e eu já vou ler, Ageu, com o profeta Ageu, com Zacarias. Você se lembra, sim, desta palavra? Deus mandou e nomeou, Zorobabel foi nomeado como governador de Judá, para reconstruir o templo. E eles começaram bem. Começaram muito bem. Mas os samaritanos se levantaram, e eu já falei que os samaritanos até acham que são judeus, mas eles são formados de assírios e babilônios que foram mandados no tempo do exílio. E eles tinham outros costumes e eles ficaram enciumados e eles ficaram incomodados com aquela obra. E eles se levantaram com muita força contra a reconstrução do templo. O templo do Senhor tinha sido destruído completamente. O templo que Salomão havia construído. Porque nós vamos lembrar um pouquinho, o Senhor alertou e alertou. Mas eles não ouviram. Sabe quando as pessoas estão sendo alertadas, mas elas não ouvem a Deus? E o último profeta foi Jeremias, avisando. E então veio Nabucodonosor. E então eles foram levados, dentre eles, Daniel, os 3 jovens e muitos outros. Foram levados para o exílio. E, bom, o tempo foi passando. E então aqui já estava sob o domínio de Dário, o Medo-Persa. E ele, então, deu apoio à reconstrução. Mas eles entraram numa batalha e uma pressão muito grande que os samaritanos fizeram, e eles os samaritanos mandaram cartas para o rei, e aí o rei acabou mandando parar, e enfim.
E eles foram, cada um cuidar das suas coisas. Sabe quando? Bom, eu sofri uma oposição e, ok, Deus tem isso comigo, mas por causa de uma oposição, eu paro. Isso seja a área que for. Eles pararam. E, inacreditavelmente, eles ficaram, alguns estudiosos falam 18, outros 16, tanto faz já, não vai mudar muito, 2 anos a mais ou a menos. Então, vamos falar, ficaram 16 anos, cada um cuidando da sua casa, da sua vida, foram construir suas casas, e o templo do Senhor lá abandonado. Ninguém fazia nada. E uma coisa começou a acontecer. Eles trabalhavam muito. Não era falta de trabalho. Sabe quando a vida de uma pessoa começa a murchar e as coisas começam a regredir? E não é falta de trabalho, ela trabalha, ela não é preguiçosa, ela está se esforçando e tal, eles trabalhavam. Mas eles estavam cegos. Eles não viam que eles haviam deixado as coisas de Deus em segundo lugar. Ou, talvez nem em segundo, eles esqueceram mesmo. E quando você se esquece das coisas espirituais, e quando você começa a deixar as coisas espirituais de lado, você logo vai descobrir que alguma coisa está faltando. É um vazio, é uma insatisfação. E o que está faltando? Deus. Eu não tenho realização, eu luto para me satisfazer. Por que não estou satisfeito? Falta de Deus. Eu luto para as coisas fluírem. E por que? Por que não me sinto bem? Por que não me preenche? Por que as coisas não andam? Por que trabalho tanto, planto tanto e colho tão pouco? Luto para me aquecer, mas não me aqueço. Como, mas não me farto. Ganho dinheiro e não sei para onde ele vai. Eu já vou ler para você. Eu tinha que começar por aqui. Ageu 1 a 15. No primeiro dia do 6º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Era isso que eles diziam. Eles sofreram com uma oposição, sofreram oposição por parte dos samaritanos, foram cuidar da vida deles, deixaram as coisas de Deus e usavam essa expressão. Ainda não chegou a hora de reconstruir. E já tinha passado de hora, eles estavam atrasados em 16 anos. Então, às vezes, é isso que as pessoas fazem. Elas colocam Deus num pensamento. Elas colocam Deus num sentimento. E eu sinto que não é hora. E Deus e Deus está dizendo, já passou. Ah, mas porque eu sofri oposição, talvez Deus não esteja nisso. Bom, talvez a oposição seja a grande prova de que Deus está, porque se há tanta oposição, é porque o diabo não quer. E eles deixaram que aquela situação os parasse. E eles pararam. Não é hora de reconstruir? Quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo isso? Não é hora de eu fazer isso, não é hora de eu fazer aquilo. Eu estou falando relacionado às coisas de Deus, coisas que Deus já falou. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Veio novamente, significa que Deus já tinha falado.
É exatamente isso que acontece. Deus já falou com algumas pessoas. E Ele, por misericórdia, volta a falar. Olha isso aqui. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Esse é o grande problema. Aí está a resposta, porque muitos têm sofrido tantas derrotas. Você deixa as coisas de Deus e vai cuidar das suas. É certo que isso não vai funcionar. Você está morando bem e a casa do Senhor destruída. Quer dizer, o foco de vocês deveria ser a reconstrução do templo. O Senhor não estava dizendo que eles não deveriam ter suas casas, mas a prioridade tinha que ser o Senhor. É daí que vem as grandes, as honras e glórias e vitórias. É daí que vem. É quando simplesmente eu descanso e coloco Deus onde Ele deve estar. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, que é o que eu estava falando, colhido pouco. Olha o que as escolhas de vocês têm feito. Vocês agora plantam bastante, vocês trabalham muito. Mas vocês colhem pouco. Por quê? Porque estava faltando a bênção de Deus. Por que estava faltando a bênção de Deus? Porque Deus havia sido deixado de lado. E toda vez que uma pessoa deixa Deus de lado, ainda que ela queira se convencer que ela não deixou Deus de lado, mas Deus já não é a prioridade. Ela não tem o mesmo prazer em buscá-lo. Ela cede para a sua carne, para suas vontades, e se envolve com suas bênçãos, ou mesmo com seus problemas. E aí ela luta. E ela luta. E não é falta de lutar. E por que não vai? O Senhor respondeu: porque vocês me deixaram. Porque vocês deixaram a minha casa destruída. Porque eu não sou a prioridade de vocês. É simples. Toda vez que você estiver plantando muito e colhendo pouco, você está lutando muito. Vocês comem, mas não se fartam. Quer dizer, nada satisfaz. Nada preenche, há um vazio, há uma tristeza, há uma insatisfação. Você luta, mas não vê os resultados. Tem algo errado. Aí está o sinal. E às vezes as pessoas dizem assim: eu não sei o que está errado comigo. Bom, está na cara. Se a bênção de Deus não está sobre mim, é porque, provavelmente, eu não estou me relacionando com Deus. Eu posso estar fazendo muitas coisas, mas Deus não é a prioridade da minha vida. E eu preciso entender, definitivamente, que eu preciso da bênção. Porque quando a bênção está sobre mim, eu não preciso ser o mais talentoso, o mais capaz. E o Senhor é contra a preguiça, mas eu tenho respaldo bíblico para dizer isso. Eu não preciso me matar de trabalhar. Porque o que eu faço com equilíbrio vai me render mais, vai fluir. Porque a bênção de Deus, diga a bênção de Deus, é que faz com que as coisas fluam. São as bênçãos de Deus.
Quando as áreas da minha vida estão travando, eu preciso perguntar para mim mesma, não é para ninguém. Espera aí, Deus realmente ocupa o primeiro lugar na minha vida? E mais, eu preciso perguntar a Deus, Senhor, o que é que eu não estou vendo? Porque não é normal. Não é normal. Às vezes está na cara que algumas coisas não estão certas. Os acontecimentos não são normais. E eu não quero ver. Que eu tinha que estar reconstruindo o templo do Senhor. E agora eu entro e trago isso para a parte espiritual. Eu sou o templo do Espírito Santo. E talvez o meu templo está destruído. Eu quero uma bênção. Mas eu não quero um relacionamento com Deus. Eu quero uma vida perfeita, eu quero minha vida de volta, eu quero minha vida completamente restaurada, eu quero também, e Deus quer também, mas a casa dele está destruída. É quando ele vem e diz, mas espera aí, o meu templo está destruído. E que templo é esse? Nós somos o templo. Naqueles dias era um templo literal, mas ali estava relacionado ao templo espiritual também. A vida espiritual deles, eles haviam fracassado espiritualmente. E quando você fracassa espiritualmente, você fracassa na vida. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. O Senhor mesmo descreveu, através do profeta, falou, através da boca do profeta Ageu, a condição em que eles estavam. As coisas eram feitas, mas o resultado não era atingido. Não era a falta de fazer. Diga fazer. Alguns estão fazendo, mas é de forma mecânica. Alguns estão fazendo, mas não querem uma vida com Deus, nem sequer têm uma vida com Deus. Eu quero uma bênção. Mas a maior bênção da sua vida é Deus ser a prioridade da sua vida e você se relacionar com Ele e ter vida com Ele. E então, tudo na sua vida vai simplesmente fluir. Sem esse esforço fenomenal que eu vejo muitos fazerem. Por quê? Porque não tem unção para compensar, porque a unção compensa o que eu não tenho. Mas quando eu não tenho unção para compensar, eu fico lá correndo e sofrendo e gemendo e me estressando e tentando fazer coisas que se eu dependesse de Deus e me relacionasse com Ele, verdadeiramente, se Ele fosse a prioridade da minha vida, se eu realmente estivesse interessada num relacionamento com Ele, eu não me estressaria, eu entraria no descanso do Senhor, faria o meu trabalho que eu tenho que fazer, que todos têm que fazer, mas sabendo que quem vai abençoar, quem vai fazer fluir é Deus. Mas quando eu deixo as coisas de Deus, então eu luto, eu planto, eu agora estou confiando na força do meu braço, eu confio, como eu não confio em Deus, ou eu me convenci que eu confio, mas não confio, porque Ele não é a prioridade da minha vida, como eu não estou dependendo de Deus, eu estou dependendo de alguma coisa, porque você acha que você não depende de nada. Se você não depende de Deus, você está dependendo de alguma coisa.
E essa coisa não vai poder fazer o que Deus faz. E muitas vezes você está dependendo da força do seu braço, ou da sua inteligência, ou da sua sabedoria, ou do seu currículo, ou da sua malandragem, porque alguns dependem da malandragem. Ele acha que ele é bom de lábia, ele é tarimbado, e ele dá nó em goteiras, então ele vai conseguir. E de repente, ele começa a ver que nada. Nem morrer de trabalhar, nem fazer isso e aquilo. Não está fazendo andar. Ele vai descobrindo que tem alguma coisa que não está certa. E essa coisa é uma coisa chamada bênção de Deus, que faz com que o pouco se torne muito, que faz com que as coisas fluam onde você nem imaginou. A bênção de Deus. O dinheiro, eles ganhavam dinheiro, mas entrava num saco furado, não tinha dinheiro. Não era falta até de entrar dinheiro. Entrava o dinheiro, mas cadê o dinheiro? Algumas pessoas, elas não têm dificuldade para ganhar dinheiro. Elas até ganham dinheiro, mas cadê o dinheiro? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Quando você deixa o Senhor de lado, você até continua esperando muito, mas sempre vai vir muito pouco. E pode chegar um momento em que não venha nada. E eles esperavam. E o Senhor estava dizendo, olha onde os seus caminhos os levaram. Quer dizer, as escolhas. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Quer dizer, vocês, o pouco que vocês ganharam, eu não abençoei, então foi dissipado. Sumiu. Sumiu. E vocês perguntam, por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Por causa do meu templo. O meu templo continua destruído. Vocês não pararam para restaurar o meu templo. E no nosso caso hoje, o Senhor está falando do templo, da nossa casa espiritual. É a nossa casa espiritual. Porque, Senhor, isso é a casa espiritual. Ela está em ruínas. Senhor, eu não consigo ver o que é de mim, a minha casa espiritual, o meu templo está em ruínas. Mas o que o Senhor quer de mim? Nada que você não possa dar. Que eu simplesmente seja a prioridade da sua vida. Que você tenha prazer em se relacionar comigo. Que você me deseje mais do que a sua bênção. Que você se doe para mim. Tudo entrou na vida deles de ruim. E por quê? Porque à medida que eles passaram a depender, diga depender. Então, quando eles passaram a depender deles, da força do braço, ou mesmo das bênçãos que eles tinham, eles deixaram de depender de Deus. E tudo que você conquistar nesse mundo, não pode te dar segurança. Dinheiro não dá segurança. Status, honra, poder, conhecimento, influência. Tudo isso vai falhar. A única coisa que não falha é Deus.
Então, toda vez que você depender de um emprego, você vai fracassar. Depender de dinheiro, você vai fracassar. Depender e confiar, onde você coloca a sua confiança, esse será o seu Deus. E essa será a sua segurança. E você tem segurança mesmo no dinheiro, tem segurança mesmo nesse emprego, esse dinheiro, ou essa posição, ou essas bênçãos todas, você acha que são seguras? Elas podem te proteger, você está seguro em seguir o seu caminho? Não, ninguém pode estar. Porém, muitos caíram nessa cilada. E o que acontece? Quando você para de confiar em Deus, você começa a confiar em algo. E esse algo não vai te defender, não vai te proteger, não vai te guardar. Quando você passa a confiar na força do seu braço, quando você cansar, tudo estará acabado. Você vai enquanto tem força, mas até quando vai ter força? Quando você confia nas coisas que tem. Quando você confia em coisas falíveis, você vai se frustrar e se decepcionar. As pessoas que confiam em Deus nunca se frustram. Elas sempre estão seguras, elas sorriem para o futuro, elas se sentem seguras e garantidas, porque elas sabem que Deus é com elas. E Deus não vai deixá-las fracassar. Mas eles passaram a confiar naquilo que eles tinham e na força do braço, e deixaram de confiar no Senhor e depender do Senhor. Foram cuidar da vida deles quando a pressão chegou, e deixou tudo lá. E ainda diziam, não é hora, já tinha passado de hora. Tem muita coisa que as pessoas dizem que não é hora, que Deus está dizendo, já passou de hora de você fazer isso, de você se entregar, de você mudar essa postura, de você tomar uma decisão. Por causa de vocês, o céu, por causa de vocês. É muito importante que você preste atenção na leitura. O céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Não é porque a terra não podia dar, ou esse negócio não podia te dar retorno, ou o seu trabalho poderia ter te dado retorno, ou você poderia ter permanecido naquele trabalho, porque como justo, Deus poderia ter te guardado, e você não ter tido o mesmo fim do ímpio. Porque alguns acabaram sendo tratados da mesma forma que o ímpio. Por quê? Porque já não confiavam mais no Senhor. Já não dependiam mais dEle. Estavam se enganando que estava tudo bem com a vida espiritual, mas não estava. E a palavra estava avisando, mas eu me convenço que eu estou cumprindo com alguns rituais, eu estou fazendo algumas coisas. Eu estou indo à igreja. Você pode vir todos os dias à igreja e não estar recebendo nada. Já chegar aqui só para dizer, eu vim, eu fui. Entrar e nem saber o que está fazendo, apenas tentando manter a sua consciência em paz. Isso é uma estupidez. São obras de tolo, obras mortas. Quando eu estou tentando convencer a Deus, olha, Senhor, está vendo? Eu fui à igreja hoje, você viu? Então tem que me abençoar. Deus está dizendo, estou recebendo isso. Isso são obras mortas. Ou, eu apareço quando me dá na cabeça que eu estou um pouco mais aflito, e no mais, não, eu estou ouvindo a palavra, sabe? Eu estou fazendo isso e aquilo, mas a verdade é que eu estou me enganando e tentando enganar até a Deus,
e tentando ser bonzinho. Olha, Senhor, eu sou um menino bonzinho, uma menina bem boazinha. Eu sou muito boazinha, então se eu sou boazinha, o Senhor tem que ser bonzinho comigo. Acontece que Deus é bom o tempo todo. E Ele não faz as coisas porque eu mereço, porque eu sou boazinha. Ele vai fazer as coisas porque eu creio nele, porque tudo que eu faço é por fé e eu posso vir à reunião, não porque eu creio nisso, mas porque eu quero que a minha consciência se sinta muito bem. Eu quero dar um alívio para a minha consciência. E eu preciso continuar mostrando para Deus que eu sou um menino, uma menina boazinha. E que eu estou fazendo tudo certo. Eu fui 7 dias por semana na igreja e eu nem sei o que aconteceu lá, mas o que eu fui, eu fui. Na verdade, eu estou operando na carne, porque eu acho que é assim que Deus vai me amar. E Deus me ama em qualquer situação. Ele vai me amar de todo jeito, não importa como eu esteja, mas para que eu avance e obtenha uma vida de sucesso, Deus precisa ser a minha prioridade, eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu preciso fazer as coisas por fé. E para eu fazer por fé, eu preciso crer no que estou fazendo, eu preciso saber o que estou fazendo, eu preciso crer. Eu preciso crer. Você está entendendo? Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. No campo, veio uma seca, porque o Senhor não fez chover. Você precisa da chuva, chuva de bênçãos. Mas agora, se você não depende dele, não vai vir chuva. Ele não vai fazer chover. Então, essa seca vai prejudicar a plantação de trigo, a vinha, também a plantação de oliveiras, e também vai prejudicar os homens e vai prejudicar o gado. Ou seja, o seu trabalho foi prejudicado. Por que foi prejudicado? Por causa da condição espiritual. Por que a vida financeira ou o trabalho de muitos tem sido prejudicado? Por causa da condição espiritual. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano de Dário. No 2, Ageu 2, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vocês que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Perguntou: quem viu o templo antes de ter sido destruído? Quem é que lembra disso aí? E como vê a vedes agora?
Vocês lembram como ele era e como ele está agora? Às vezes a gente precisa lembrar. Como estava a sua vida quando você estava se relacionando com Deus? E como está a sua vida depois que você parou de se relacionar com Deus? Você lembra dessa casa antes dela ser destruída? Você lembra desta casa na sua primeira glória? Você lembra disso? E agora, como é que você vê? Você lembra da sua vida quando você tinha um coração sincero, humilde, talvez ainda havia uma inocência. Você se lembra da primeira glória? Dessa casa na sua primeira glória? E agora, como é que vocês estão vendo ela? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Quando vocês olham para o que vocês estão vendo agora, não tem comparação com aquela, com a primeira glória. Não tem comparação. Isso é muito importante. Essa palavra tem uma virada muito maravilhosa, mas antes é muito importante. Você vê que o Senhor virou. E nós já vamos ver, tanto que eu já iniciei lendo. Mas, primeiro, esses dois profetas, tanto Ageu como Zacarias, foram levantados para falar com o povo sobre a situação em que estava o templo, consequentemente, a situação espiritual. Porque o que determina tudo é a sua condição espiritual. Quarta-feira que vem, nós fechamos o propósito. Como você pretende levar a sua vida espiritual daí em diante? Você vai continuar, não todos, mas muitos, sendo cristãos de propósito? Ou você vai tomar uma decisão de se relacionar com Deus? Não creio que Deus mandou essa palavra numa semana que antecede o encerramento, por acaso. Como você pretende se relacionar com Deus? Você sempre, alguns, não generalizando, mas alguns, vão sempre olhar e ver, e apenas lembrar da glória daquela primeira casa? O quanto, naquele tempo, há 2 anos atrás, um ano passado, há 3 anos atrás, a minha vida era outra. Mas aí eu fui cuidar da minha vida e deixei o templo do Senhor. Desde então, a minha vida eu estou exausta. As doenças têm tomado conta, o mal entrou no meu casamento, a minha vida financeira desandou, acabou a minha alegria, acabou a minha paz, nada mais me preenche, eu voltei a dormir mal, eu voltei a me deprimir, eu perdi tanto. Quando eu me lembro, e agora eu olho para a atual situação, eu penso, meu Deus, quanto eu perdi. É o que Deus queria mostrar isso, porque muitas vezes Deus está fazendo isso com a gente, para nos salvar. Veja, primeiro, eu vou mudar tudo isso, mas primeiro, você precisa ter consciência
para que você não se esqueça que a única fonte de vida, de bênção, de sucesso, a única segurança que você tem é Deus. É depender de Deus. É a bênção de Deus. Porque você pode fazer um propósito e ter conseguido o emprego, e o carro, e a vitória, e a família, e a saúde, e voltar só o ano que vem. Quando tiver tudo perdido de novo. Você sabia que tem muita gente que vive assim? Quando for quinta-feira, não amanhã, na outra quinta, ele não aparece mais. E aí, quando for anunciado mais um propósito, quem sabe ele aparece. Mas, se ele estiver muito desesperado, e assim ele vive essa vida, sempre olhando para trás, oh meu Deus, naquele tempo, olha que glória maravilhosa, e olha, eu estou vendo agora, não, mas eu vou me levantar, e assim, ok, você se levanta, Deus te levanta, mas é essa a vida que você quer para você? Eu estou há muitos anos na fé, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu tive momentos que eu estava mais perto dele, momentos que eu estava menos, mas a minha sede por retornar era sempre grande, e com isso eu pude ver que eu não passei a minha vida lutando para me levantar, mas saindo de problemas, e muitos que eu saí eu nunca mais voltei. O inimigo que vocês estão vendo agora nunca mais voltarão a ver. Então, tem inimigos que eu vi, eu me lembro de coisas que Deus falou, vai ser a última vez que você vai passar por isso, e foi mesmo. Eu lembro quando o Senhor, no acidente, quando terminou o acidente do Murilo, ele se recuperou do braço, o Senhor falou no meu coração que tinha terminado, e acabou. Nunca mais o Murilo teve algo que fosse realmente significativo, uma febre aqui, uma gripe, uma virose, algo assim, nada das coisas que eu vivi, ali o Senhor disse, terminou, você não vai mais passar por isso. Eu não passei mais. As internações acabaram, terminaram. Terminaram. E é interessante que foi um ciclo de 7 anos, e é interessante que 7 realmente é o número da perfeição, o arco-íris tem 7 cores, cada vírus tem uma vida útil de 7 dias, e você vê que a cada 7 anos o nosso corpo passa por uma renovação celular, e nós vemos que em Israel, até hoje, eles preservam a cada 7 anos o ano do descanso para a terra, e assim vão seguindo. E tem muito mais que nós vemos, e realmente, foi um ciclo de 7 anos. Quando está com 7 anos, ali, aquilo terminou. O Senhor falou para mim, acabou isso aqui. E dali em diante eu não vivi mais aquilo. Eu também me lembro o dia que eu estava naquele carro velho, caí nos pedaços, e desceram o meu irmão e o Osmar, meu marido, para empurrar o carro num lugar onde tinha muita gente, e lá dentro eu orei ao Senhor, e as lágrimas caíram, era tanta humilhação, tanta vergonha, e eu falei, Senhor, e orei a Ele, inclusive eu conto isso no Mudança de Vida, e o Senhor falou ao meu coração, nunca mais você vai passar por isso, e quando você voltar aqui, você vai voltar com um carro novo. E a verdade foi que eu nunca mais, na minha vida, passei por uma coisa daquela, e nunca mais eu retrocedi num automóvel. A partir dali, 3 meses depois, eu voltei inexplicavelmente. Eu estava com um carro, não algo fora do comum, mas um pouquinho mais novo, um carro decente, estava para levar e trazer. E aí nós fomos evoluindo nisso, e enfim, eu tive várias realizações e, enfim, sonhos realizados, e segui, vivi muita coisa,
Nunca mais. E qual é o segredo? Qual é o que está por trás disso? Um relacionamento com Deus. Fazer de Deus a prioridade da vida. Ter um compromisso sério com Deus e, assim, enfrentar o que for preciso para estar com Deus. Porque você precisa de Deus e as demais coisas Ele acrescenta. E o Senhor estava mostrando, porque todo esse assunto, essa volta, porque Ele precisava mostrar para o povo. Vocês precisam ver, olha onde os seus caminhos os levaram. Veja, vocês estão vendo que se afastar de mim, deixar a comunhão comigo, parar de andar por fé, não me priorizar. Olha o que vocês conseguiram. Vocês estão vendo? Ele precisava mostrar. E estava todo mundo desanimado. Zorobabel já tinha baixado a cabeça. E assim, sabe quando há uma entrega? Porque eles não conseguiam ver um meio. E Zorobabel estava com medo porque havia ameaças e não tinha condições para aquilo. E enfim. E Deus foi mostrando por que eles entraram naquela situação. Por que eles estavam vivendo aquela situação? Está entendendo isso? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Agora, depois que ele mostrou tudo, ele vira e fala para Zorobabel, esforça-te. Mas não era um esforço humano que ele estava falando. Porque eu mostrei para você, eu vou voltar a ler lá. E ele disse, eu fiz um concerto convosco, quando saíste do Egito. E o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. E quando ele fala do desejado, inclusive aqui você mais uma vez encontra Jesus, o desejado é ele. A profecia dava para tempos distantes, mas também para o momento que estavam vivendo. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. E a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E aqui, agora volta para cá. Porque você tem que entender com Ageu e Zacarias. De novo para Zacarias. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, depois que ele mostrou tudo, por que eles estavam vivendo aquilo, ele agora encorajou, porque esse é o estilo do Senhor. Ele te mostra, porque às vezes você está tão cego que você não está vendo, mas ele tem que te mostrar, ele tem que me mostrar, porque nós precisamos aprender com situações. É como quando a gente diz para um filho, não coloca isso aí, esse ferrinho na tomada que você vai levar choque.
não faça isso. O meu filho caçula, eu vivia atenta com ele, porque ele tirava a rodinha do carrinho e ficava com o ferrinho. E ele queria enfiar na tomada. E eu ficava atenta com ele. Fernandinho, não faça isso, não faça isso. Um dia pego o Fernandinho quase que desmaiado no chão. Por quê? Porque ele fez. Só que nunca mais ele fez. Ele nunca mais fez, tornou a fazer. Foi a última vez. Quer dizer, antes ele só havia tentado, ali ele conseguiu. Ele aprendeu a lição. Nós precisamos aprender com as nossas escolhas. Nós precisamos aprender com os rumos que tomamos, com os resultados que vêm sobre nós. Nós precisamos aprender. Agora, Deus ama você. E Ele está fortalecendo cada um e dizendo exatamente sobre isso, porque Ele estava falando com Zorobabel, com o sacerdote Josué e com todo o povo sobre a restauração. Ele estava falando de restauração, uma grande restauração. Mas primeiro ele tinha que mostrar por que eles estavam naquela condição tão difícil. E tudo começou com o quê? Com uma pressão. Tudo começou quando os samaritanos se colocaram contra. E eles se envolveram com aquilo e acabaram cedendo e cada um foi seguir a sua vida. E agora o Zorobabel estava muito desanimado. E ele não sabia como fazer, precisava de dinheiro, tinha muita pressão, ele pensava que ele talvez fosse atacado, uma guerra podia acontecer, qualquer coisa. E ele pensava como? E o Senhor disse para ele: Zorobabel, não é por força nem por violência, meu filho, é pelo meu espírito. Você está confiando em forças naturais e você está com medo de coisas naturais, é pelo meu espírito. Você desanimou porque você confiou demais na força do seu braço, e quando você viu que você não podia, você se entregou. Mas você não tem que confiar na força do seu braço, você tem que confiar em mim, porque não é por força ou por violência, é pelo meu espírito. Isso é maravilhoso, porque é quando Deus vem e diz assim: ei, você não vai mudar esse homem, você não vai mudar essa mulher, sou eu. Eu vou mudar. Você não pode mudar a sua situação financeira, você pode continuar trabalhando. Trabalhando eles estavam, morrendo de trabalhar eles estavam, mas não saíam do lugar. E Deus começou a dizer: pelo meu espírito, meu filho, não é por força ou por violência. Trabalhando vocês já estão, mas cadê bênção? Lutando vocês estão, mas cadê bênção? Você já está aí, mas cadê bênção? Não tinha bênção. E agora o Senhor estava dizendo: primeiro você tem que entender, não é por força, não é por violência, não é porque você é bom, não é porque você morre de trabalhar, não é porque você sabe mais do que o outro. É pela bênção de Deus, é pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo meu Espírito. Então eu coloco alguém nas mãos de Deus, porque eu posso tentar fazer o papel de Deus, e eu posso falar, e até espumar o canto da boca, e eu posso, e Deus vem e diz assim: para com isso. Você não pode mudar essa pessoa, você não pode protegê-la do pecado, você não pode nada disso, você só pode confiar em mim, e eu vou fazer o que você não pode fazer. No financeiro a mesma coisa, com seus filhos a mesma coisa, em todas as áreas. Não é você agora, você arruma o que as pessoas fazem e começam a quebrar a cara? Elas abrem um negócio, elas encontram um emprego e agora elas
não vêm mais ao culto, e elas dizem, porque eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar. Preste atenção, quando você tem um emprego, quando você tem um negócio que te impede de dar prioridade a Deus, ele já é uma maldição na sua vida. Quando o emprego ou qualquer coisa está te afastando de Deus e da sua família, então isso já deixou de ser bênção há muito tempo. E as pessoas se esquecem disso. Elas acham que aquilo que elas estão trabalhando é Deus. Você está trabalhando e é Deus enquanto não te afasta das coisas que são primordiais, principais na sua vida. E não é o emprego e não é o dinheiro. Primeiro você busca Deus. E você tem que ter um tempo correto com sua família. E quando você não tem tempo para Deus e não tem tempo para a família, você está destruindo as duas bases importantes da sua vida. Os alicerces, o principal alicerce, que é a sua relação com Deus e da sua família. E você acha que isso é bênção. Então não é bênção, não vai ser bênção, não é bênção agora, não vai ser bênção nunca. Então eu preciso entender que eu trabalho da maneira certa, equilibrada, que não rouba a minha vida, o meu tempo de Deus, da minha família. Não é por força ou por violência. Você não vai ficar mais rico porque você trabalha mais horas, ou porque você está fazendo mais isso ou mais aquilo. Você vai prosperar porque você tem a bênção de Deus e, naturalmente, você faz seu trabalho direito, mas dentro de um equilíbrio. Então, o Senhor foi falando para Zorobabel, tudo aquilo que estava afligindo Zorobabel e que ele achava que ele precisava. Sabe quando eu não tenho dinheiro, eu tenho muita pressão, o rei tinha mandado parar e eu não dou conta, e estou desanimado, todo mundo desanimado. E então, ele estava confiando no quê? Naquilo que ele achava que ele não tinha. Então, eu não tenho isso, porque eu não tenho isso, então eu não vou conseguir. Você entendeu? Eu não tenho isso, então porque eu não tenho isso, eu não vou conseguir. E então começo a me desanimar. Não, eu preciso mostrar isso para você, isso tem que entrar. Então eu não tenho isso. Porque eu não tenho isso, então eu não posso ter nada do que eu sonho na minha vida. E Deus diz para ele, mas não é assim, Zorobabel. Não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Você pode não ter, mas se você tiver a minha bênção, eu vou te abençoar. Isso não te levanta? Isso não faz você entender que não é o quanto você é bom nisso ou naquilo, o quanto você tem ou não tem. Mas se você tem a bênção de Deus, você vai ser o melhor. Se você tem a bênção de Deus, você vai conseguir. Porque às vezes eu vejo as pessoas ir lá e fazem isso e aquilo. Se eu tivesse isso, eu teria isso. E se eu tivesse mais isso, eu faria aquilo outro. E o Senhor vem e diz assim, Zorobabel, tudo que você precisa é confiar em mim, é temer a mim, porque o que você não tem, eu tenho. O que você não tem, eu tenho. Está ouvindo? O que você não tem, Deus tem. O que você não pode, Deus pode. Onde você não pode ir, Deus pode. Aquilo que você não consegue, Deus consegue. Entendeu? E às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho isso. Bom, a unção vai compensar. O Senhor tem, Ele derrama uma unção que vai compensar tudo aquilo que você não tem, que vai suprir o que você não tem.
E Deus estava falando exatamente isso para Zorobabel. Não é por força ou por violência, é pelo meu espírito. Não vai ser a base de guerra que você vai levantar esse templo, ou a base dessa força, porque a força humana, vocês têm colocado um tempão, e vocês não conseguiram nada com essa força humana, essa força natural. Você não vai chegar a lugar nenhum. É pela minha bênção. Talvez você está botando uma força imensa numa coisa, porque você acha que é daí que vai vir o grande resultado da sua vida. E Deus está dizendo, é pela minha bênção que vai vir. Eu abençoo, é pelo meu espírito. É pelo meu espírito. Não é por força ou por violência. É pelo meu espírito. Não é a base de uma guerra ou porque você, oh meu Deus, não está nem aguentando mais de tanto que está fazendo isso ou aquilo. Você precisa da bênção de Deus na sua vida. Tudo que você precisa, você encontra em Deus. E é através da bênção dEle que a sua vida flui, que a sua vida vai fluir em todas as áreas. E Ele foi falando. E aí Ele disse, quem você pensa que é a montanha majestosa? A montanha majestosa é aquele impedimento que está lá, que você pensa, meu Deus, daqui eu não passo. Zorobabel, a mesma coisa, ele pensava, eu não vou ultrapassar isso aqui. Era muita coisa para ele superar, muita oposição. Mas quem você pensa que é a montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície? Você não está entendendo que Deus está falando a mesma coisa para você? Talvez tenha um obstáculo gigante diante de você, e Deus está dizendo exatamente isso. Quem você pensa que é o problema? Diante da minha serva, diante do meu servo. Quem você pensa que é? Você é uma montanha agora, mas eu vou transformar você numa planície. Você tem uma montanha diante de você, Deus vai transformar numa planície. Você tem uma montanha diante de você, Deus vai transformar numa planície. Diga, Deus vai transformar a montanha majestosa, gigantesca, em uma planície. Vai ficar tudo planinho. E você vai passar. E você vai seguir. Você vai. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então, peraí. Esse alicerce vai ser feito e você vai levantar esse grande prédio da sua vitória à base do quê mesmo? Deus abençoe. Então é através do quê? Diga, da bênção de Deus. Você vai viver algo impossível? É pela bênção de Deus. Você vai levantar algo impossível? É pela bênção de Deus. No final você vai olhar e vai dizer, como é que eu consegui isso? Deus abençoe. Foi Deus que abençoou. Deus que abençoou. Aqui há os gritos de Deus abençoe, quer dizer, foi Deus que abençoou. Foi isso, aos gritos de Deus abençoe. Então eu estou levantando, Deus abençoe, que dê certo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, eu estou fazendo, Deus abençoe, Deus abençoe. Você já parou para pensar? Você está me ouvindo mesmo? Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Às vezes você olha e diz assim, o que é que eu tenho para construir isso aqui? Eu tenho a bênção de Deus. É isso que Deus está dizendo para você, e estava lutando para colocar na cabeça de Zorobabel. Ei, Zorobabel, como é que você vai construir essa segunda casa que vai ser gloriosa? Esse templo que vai ser glorioso, mais glorioso que o primeiro? Através da minha bênção. Então talvez você está aí pensando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aos gritos de Deus abençoe. É com a bênção de Deus. Você tem a bênção de Deus, você vai conseguir.
Tudo que o Senhor colocar no seu coração, você vai conseguir através da bênção. Você vai conseguir. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. O que é que você começou? Que você acha que não vai terminar? O que é que você começou que você não está seguro que vai conseguir terminar? Você começou e você vai terminar. Você vai terminar. Eu não sei qual a obra que você começou, eu não sei qual o projeto que você se engajou, eu não sei o que você colocou a mão e que agora você teme que não vai conseguir. Você vai conseguir, você vai terminar o que você começou, porque tudo que Deus começa, Ele termina, e Ele te impulsionou a começar e você vai terminar. Então, se Ele te impulsionou a dar um passo de fé, você vai pagar, você vai terminar, você vai concluir, e tudo abençoado. Porque o Zorobabel achava que ele tinha começado, mas ele não tinha certeza, ele nem sabia como terminar. O Senhor disse, você começou e você vai terminar. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. É assim que você vai ver. Deus está sendo comigo, Ele vai continuar. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Por isso que eu falo, não despreze os pequenos começos, aquelas pequenas coisas que Deus coloca no seu caminho. Porque Ele está dizendo, aqueles que desprezaram, amanhã vão ter grande alegria em ver a conclusão, porque eles não deram importância ao início, eles deixaram, mas eles vão ver a grandeza do término disso aí. Quando a gente está começando algo, às vezes são poucos que acreditam na gente. Quando Deus te dá uma ideia, quando você dá um passo de fé, às vezes você não encontra ninguém para te ajudar ali. Às vezes Deus coloca algo diante de você, por isso que você não pode desprezar os pequenos começos, não despreze aquelas pequenas coisas que Deus coloca. Porque uma coisa pode começar pequena, mas ela vai, com a bênção de Deus, ela vai terminar grandiosa. Tanto que o Senhor disse aqui, aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, vão ter grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Quer dizer, desprezaram, mas agora vão se alegrar em ver essa obra grandiosa sendo concluída. E que obra foi essa? A reconstrução do templo, que o Senhor disse, minha é a prata, meu é o ouro, e eu vou mandar toda a provisão que você precisa, e a glória dessa segunda casa, que é o que nós lemos aqui, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. E o Senhor vai fazer aqui, Ele disse, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, disse o Senhor dos Exércitos. Então Ele estava motivando o Zorobabel, o sacerdote Josué, a reconstrução junto com o povo, que ele era dono do ouro, da prata, ele ia prover todas as necessidades, a glória daquela segunda casa seria maior do que a da primeira, aquela montanha de problemas que tinha se colocado na frente deles ia se tornar uma planície, e Deus estava dizendo para Zorobabel, não se preocupe, não é por força, não é por violência, vai ser pelo meu Espírito, é a minha bênção vai fazer com que isso aconteça, aleluia, é a bênção de Deus, Deus vai nos abençoar, e vai ser a base da bênção. E eu falo cheia do Espírito Santo. Ele vai derramar a bênção que precisamos. Aleluia. O Senhor vai derramar.
toda a bênção que você precisa. Ele vai dar a você todo o suprimento que você precisa. Você vai viver algo muito maior do que você já viveu, através do quê? Da bênção de Deus. Então é crendo nele, é confiando nele, é depositando a sua confiança. Porque Deus disse que a montanha vai se tornar uma planície. E você vai levantar aos gritos de Deus abençoe. Significa que coisas serão mudadas de forma inexplicável. Deus vai mudar as coisas de forma inexplicável. Você não vai conseguir explicar como isso mudou na minha vida. A bênção de Deus. Tudo que você precisa é da bênção de Deus. Então, você vai depositar a fé no Senhor. E através da fé, a bênção do Senhor será derramada sobre você. E você vai viver uma glória muito maior do que você já viveu em outros tempos. E essa palavra vem para confirmar a palavra do início, da virada desse ano, que o Senhor disse que nós viveríamos coisas que ainda não tínhamos vivido, coisas inéditas, coisas fora do comum esse ano, que Ele nos colocaria em condições muito superiores, muito maiores. E é o que Ele está dizendo, que Ele vai fazer. E você vai guardar isso quando o diabo tentar te levar a depender de alguma outra coisa. Não é por força, não é por violência, quer dizer, não é por nenhuma ação humana, nenhuma dependência natural. Eu vou depender de Deus, eu vou depender da bênção de Deus. Vai ser a poder da bênção de Deus. Deus vai derramar bênçãos. Ele vai canalizar para você. Ele vai enviar o que você precisa. Ele vai abrir portas para você. Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Ele vai derramar carregamentos de prata e de ouro. O dinheiro que você precisa para poder construir o que você precisa. Você começou e você vai terminar. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais uma vez, honre ao Senhor, porque Ele merece. Ele merece, para Ele toda a honra e toda a glória. Vem dias gloriosos, nós vamos viver muitas bênçãos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso vai vir porque o Senhor vai nos abençoar demais, demais. Obrigada, meu Deus, aleluia. Pegue o seu propósito, vamos nos colocar em pé, coloque no seu coração agora. Coloca diante de Deus agora a sua vida. Você vinha dependendo de muitas coisas, chega. Chega. Não, não, não. 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 Eu não vou mais depender de nada disso, do que eu vinha dependendo. Você vinha dependendo do quê? De parentes, amigos, do governo, da medicina, da justiça, da sua capacidade, do seu currículo, do seu conhecimento, das suas influências, dos conhecimentos que você tem. Você vinha dependendo do quê? Da sua beleza, da sua mega inteligência, sabedoria. Dependendo do quê? Você tem dependido do quê? De todo o seu trabalho, de toda a sua competência. Veja bem, continue sendo excelente no seu trabalho, altamente íntegro. Não é nada disso. A palavra não é para você isentar isso de jeito nenhum, mas não confie em nada disso. Você confia em Deus.
Você confia na bênção de Deus. Você vai confiar na proteção. Você vai colocar sua confiança na proteção de Deus. Você vai se entregar inteiramente ao Senhor. E dizer exatamente isso para Ele. Dizer o que você não tem. E que você está entendendo que você achava que você precisava disso para poder ir longe. Agora você entendeu que você não precisa de tudo isso para ir longe. Você precisa da bênção de Deus. Você precisa da bênção de Deus. Você achava que precisava do quê? Agora você sabe que você precisa da bênção de Deus. Só é o que vai fazer a diferença. Será que você sofreu alguma oposição e essa oposição fez você parar algo que Deus espera que você faça, que você conclua? Será que você estava com esse pensamento? Oh meu Deus, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, eu jamais vou conseguir isso, meu Deus. É impossível conseguir, meu Deus. E o Senhor está dizendo, você está muito enganado. Zorobabel, Zorobabel. Você vai terminar o que começou. Aos gritos de Deus abençoe. 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 Tudo que você não tem, eu vou providenciar. Tudo que você não tem, está ouvindo? O Senhor está dizendo, tudo que você não tem, Deus vai providenciar. Ele vai derramar sobre você bênção. Você precisa de dinheiro, você precisa de saúde, você precisa de uma proteção, você precisa de alguém para te defender, eu não sei. Você vai ter tudo com Deus, é dele que vai vir. É dele que vai vir. E Ele está te garantindo que essa montanha gigantesca vai sair da sua frente. Vai se tornar uma planície. E que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Você está indo para algo muito maior. Bem maior do que você já viveu antes. Algo que o Senhor disse lá, eu vou dar minha paz. Você vai para um lugar onde vai ter muita paz. E a grandeza de Deus vai ser visível. E a glória de Deus vai poder ser tocada. Deus está te levando para algo grandioso. Não se esqueça disso. E não é por força. Não é por violência. Não é por nenhuma dependência humana. Tudo que você acha que você precisa para vencer essa guerra, o Senhor está dizendo, não! Você só precisa da minha bênção. Ele vai te restituir, Ele vai te restaurar, Ele vai reconstruir o que foi destruído. Provavelmente, aqui no caso deles, foi por escolhas erradas. Talvez você hoje pague um preço por momentos de ter feito escolhas erradas, mas o Senhor está lhe prometendo hoje, após te mostrar onde os seus caminhos te levaram, que ainda assim, porque você confia nele, Ele vai te levar para uma glória maior, Ele vai te restaurar, Ele vai te restituir. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A montanha majestosa vai ser tirada. E tudo que você vai construir na sua vida, você vai ter que dizer por onde passar.
Foi aos gritos de Deus abençoe, foi a bênção de Deus, foi a bênção de Deus. Eu não sei explicar como eu entrei aqui, como eu consegui isso aqui, como isso aconteceu na minha vida. Foi a bênção de Deus, a bênção de Deus. E Deus quer que você se agarre a isso, a bênção dEle. Tudo que você precisa é da bênção dEle, porque eu creio que alguns entraram aqui ainda, dependendo de muitas coisas. O Senhor está dizendo: dependa da minha bênção, a sua vitória vai vir da minha mão. Eu vou te abençoar de forma inexplicável. Eu vou. Você só precisa da bênção de Deus. É da bênção de Deus. Não esqueça disso. A única coisa que você precisa, e é o que vai definir sua vida, é a bênção de Deus. Como é que você tem a bênção de Deus? Crendo nele. Crendo nele. E tendo consciência dele, se aproximando dele, se relacionando com ele. É isso. Mas o que eu tenho que fazer? Creia nele. E deixe ele ser Senhor da sua vida verdadeiramente. Só isso. Bispa, sim, só creia nele e faça dele Senhor verdadeiramente da sua vida. E ele vai confiar nas suas mãos aquilo que você nem pensou na vida, que por um dia poderia atingir. Ele vai te levar para algo glorioso, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O novo tempo, o tempo que você vai viver, é um tempo muito superior ao que você já viveu. E ele é dono do ouro. Não tema, viu? Seja a área que for, não tenha medo de nada, porque ele é dono do ouro e da prata. Ele vai suprir suas necessidades financeiras, ele vai suprir todas as necessidades em todas as áreas. Ele vai mandar todo o suprimento, toda a provisão que você precisa. Ele vai te abençoar com todas as necessidades. Não tenha medo, não tenha medo, você vai terminar o que começou. Meu Deus, como eu estou repetindo isso, porque o Espírito quer mover você para um nível alto. Vá para um nível alto agora. Rasga o seu coração e vai falando com Deus. Vai falando com Ele. Tudo que tem que fazer é crer. É crer, é crer. Tudo que eu tenho que fazer. Lembra da lei da fé. A fé é uma lei. É uma lei. E você sabe que toda lei, ela tem que ser cumprida. Isso significa que quando eu creio, quando eu pratico essa lei, o resultado vem na minha vida. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para nada, tira os olhos igual Zorobabel. Deus mandou Zorobabel tirar o olhar de tudo. Não é por força, não é por violência, não é por nada, não é por nenhuma força humana, não é por nada disso, é pelo Espírito Santo. Deus vai te abençoar pelo Espírito, a bênção vai vir de Deus, é pelo Espírito. Aleluia. Fala com o Espírito Santo, vai derramando na presença dEle. Fala com Ele agora. Mostra a sua vida. Acima de tudo, mostra a sua fé. Mostra a sua fé. Eu creio, meu Deus. Meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio de todo o meu coração. Meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio em tudo que eu estou ouvindo. Meu Deus, eu creio. Eu creio na sua palavra. Meu Deus, eu creio no que o Senhor está falando comigo. Meu Deus, eu creio.
Eu até hoje tenho dependido de muitas coisas, mas agora eu vou depender só do Senhor. Chega, estou tirando tudo. Eu achava que eu precisava disso e agora eu entendi que eu não preciso. Eu achava que eu precisava daquilo também, estou vendo que eu não preciso. Eu achava um monte de coisa, agora eu chego de achismos. Eu estava focalizando o alvo errado, agora eu vou focalizar o Senhor. Eu estava tendo consciência da coisa errada, agora eu vou ter consciência do Senhor. Eu estava, meu Deus, preocupado com muitas coisas, agora eu só tenho que olhar para a cruz. Senhor, eu estava dependendo de muitas coisas, mas agora eu sei que eu só tenho que depender do Senhor. Senhor, muitas vezes eu disse, mas como? Não tem jeito, e o Senhor agora está me respondendo, é pela minha bênção. Eu derramo a bênção, e as coisas acontecem se você perceber. Você lembra de José que chegou sem ter roupa? E olha onde ele foi parar. Por quê? Porque Deus era com ele. Você esqueceu de Emanuel. Emanuel, Deus é contigo. Deus conosco. Você só tem que fazer Deus ser com você. E como é que Deus é conosco? É crendo nele. Emanuel. Diga de novo, Emanuel. De novo, Emanuel. Deus é comigo. Deus é comigo. Deus é comigo. Deus é comigo. Vai dizendo. Deus é comigo. 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 Vai dizendo, Deus é comigo. Deus é comigo, Emanuel. Deus é comigo. Deus é comigo, o Senhor está na minha vida, a bênção do Senhor está na minha vida, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo que preciso, eu tenho a bênção de Deus, com a bênção de Deus, toda a minha vida será suprida, arrumada, endireitada, abençoada, reconstruída, restituída, com a bênção de Deus. Eu tenho então, se eu tenho a bênção de Deus, tudo será colocado no lugar, com a bênção de Deus. Eu vou para um outro nível. Vai passando o teu sangue sobre o teu povo agora, meu Deus. Vai queimando do alto da cabeça, planta dos pés. Vai restaurando, restituindo, reconstruindo. Vai levantando essa pessoa. Meu Deus, que ela vai sendo tomada agora. Que ela seja completamente tomada por essa fé, por essa certeza, por essa convicção que o Senhor está com ela. Que a proteção do Senhor está na vida dela. Que a vitória é dela. O Senhor vai levá-la para um outro nível, meu Salvador eterno. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, é pelo seu Espírito, é pela tua bênção que nós vamos viver o inexplicável. Vai materializando agora, meu Deus, vai mudando situações, meu Deus, que a fé tome conta dessa pessoa, que ela consiga ver, perceber agora, dentro dela, no Espírito dela, aquilo que ela não estava conseguindo, que ela seja cheia do seu poder, cheia do teu Espírito Santo, cheia de convicção, porque é tempo de muitas vitórias, é tempo de glória para o seu povo, é tempo de uma glória maior, é tempo de glória maior, é tempo de glória maior. Para alguns que têm confiado no Senhor inteiramente, você não viu nem a borda das obras do Senhor. E para aqueles que não estavam crendo, ainda estavam dependendo de muitas coisas, Deus está dizendo, é simples. Não complique nada. Você crê em mim, depende de mim. E eu te elevo, eu te elevo. Deus te eleva. É simples. Você crê nele, depende dele, ele te eleva. Quando a bênção de Deus é derramada sobre nós, vem provisão, vem fartura, vem suprimento, tem portas abertas para lá e para cá, vem de todo lado. Deus vai mandando, Ele vai mandando, e você não tem nem como explicar.
Ele manda, Ele favorece de todos os lados. Você só precisa crer. E Ele vai te favorecer. De todos os lados Ele vai te restituir. E Ele vai te restaurar. Eu abençoo a sua vida aqui hoje, nessa tarde, no 7º jejum. Que eu creio que hoje, no 7º jejum, talvez, se você crê, eu digo talvez porque depende da sua fé, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. A cada 7 anos, a gente sabe que muitas coisas mudam. E isso é real, isso é comprovado, até na Bíblia a gente vê isso. Esse é o 7º jejum. Segunda-feira o Senhor disse: a sua oração foi ouvida. Então você tem que crer que você está virando a página. Você tem que crer que você está entrando naquele tempo novo. Você tem que crer que você entra no tempo da segunda glória, da glória maior. Você tem que crer nisso. E você tem que dizer isso no mundo espiritual. Porque você tem que usar a sua boca em seu favor. Com o seu coração você crê e com a sua boca você confessa. Está escrito assim: no coração você crê e com a sua boca você confessa. Então confessa que você crê, que você vai para uma glória maior, que você está indo para uma glória maior, que hoje está virando o ciclo, você está indo para outro ciclo, você está indo para um outro tempo, que hoje a bênção de Deus está sendo materializada de tal forma, que você vai tocar, você vai viver, você vai experimentar, vai abundar, em nome de Jesus. Confessa. Está escrito assim: com seu coração você crê e com a sua boca você confessa. No seu coração você crê e com a sua boca confessa. No coração crê e com a boca confessa. Então creia e confesse agora. Não tenha preguiça. Vai confessando. Você crê no coração e agora você confessa. Vai confessando. Vai confessando. Vai confessando, confessa, tudo que você crê. Eu creio no meu mega emprego, eu creio no meu salário, eu creio na minha família restaurada, eu creio na minha saúde, eu creio na minha prosperidade, eu creio numa grande promoção, eu creio na realização do meu sonho, eu creio que o meu sonho, o sonho da minha vida está sendo realizado agora. Eu creio. No seu coração você crê e na sua boca, com a sua boca você confessa que hoje, a glória do Senhor está sendo materializada na sua vida. O poder de Deus. Aleluia! Eu sei que Deus está fazendo coisas estrondosas. Ele está nos levando. E não é por força, não é por violência. Às vezes você vai ver, deixa eu te dizer uma coisa, não abra os olhos. Tem gente aqui que já assim deu guinadas para sair do problema. Tem gente aqui que já moveu céu e terra. Tem gente aqui que já deu murro que não acaba mais em ponta de faca, está com a mão toda furada, de tanto que já lutou na força do braço para sair do problema. Mas agora, com a bênção de Deus, Ele vai tirar você, para te mostrar que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. E pelo Espírito você anda pelo Espírito, você não anda na carne. Pelo Espírito você anda por fé, você depende da fé, você crê no Senhor, é pela fé. Tem gente aqui que já até perdeu a esperança em algumas áreas, que já nem tem esperança mais, de tanto que lutou para ela mudar. Mas sabe por quê?
que você tem gemido tanto, porque por mais que Deus mandou você confiar nele, você nunca teve fé para confiar. Você sempre foi lá e botou a tua mão e fez do teu jeito. Mas agora, com a bênção dele, ele vai mostrar que ele faz sem você ter que abrir a boca. Ele faz sem que você tenha que mover um dedo. Ele faz sem que você tenha que ir lá e mexer seus pauzinhos. Ele faz sem que você tenha que palpitar. Ele faz. A presença de Deus é grandiosa. Para todos que estão me acompanhando pela internet, você está recebendo aí agora. Você que está com uma enfermidade, você está sendo curado agora. Você que tem uma situação que parece impossível, Deus está agindo aí agora. Vocês que estão nas igrejas agora, eu peço que você rasgue o seu coração, porque o Espírito de Deus está movendo. Ele está nos levando para uma glória maior. Hoje é dia de definições fora do comum. Seja cheio de Deus, cheio da plenitude do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Muitos aqui já fizeram tanto na força do braço, na dependência da carne. Mas agora você relaxa, você descansa, você entra no descanso, você deixa na mão de Deus e simplesmente vai fluir numa naturalidade que você nunca viu. Porque agora você está dependendo de Deus. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. E pelo Espírito Santo, tua casa será colocada em ordem. Tua vida vai ser colocada em ordem. Toda a tua vida será modificada com a bênção do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você, nessa fé e nessa unção que está fluindo, que você tenha a capacidade de se rasgar diante de Deus e dizer: Senhor, estou me entregando. Eu já lutei tanto, Senhor. Eu já tentei fazer tudo mudar. Tentei fazer meu marido mudar, minha mulher mudar, meus filhos, minha vida financeira. Eu já tentei sair dessa situação. Oh meu Deus, eu já tentei perdoar, eu já tentei me curar, eu já tentei de tudo para minha vida tomar um outro rumo. Mas hoje eu decidi, meu Deus, baixar as minhas mãos carnais e erguer as espirituais. Eu decidi que eu vou depender do Senhor. Eu lutei tanto para me libertar disso, para abandonar isso, para parar com isso. Mas agora, Senhor, chega. Eu vou depender da fé, vou depender do Senhor. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Então eu sei que está me libertando hoje, e está abençoando a minha vida hoje, que está me colocando num outro nível. Eu sei, Senhor. Coloca tudo, sem deixar faltar nada, nas mãos de Deus. Estou entregando isso também, e aquilo também, e a minha vida, e tudo. E agora, eu vou depender da fé. Eu vou tirar o foco de mim e do problema e vou colocar no Senhor. Eu vou parar de ter consciência de mim, de consciência de problema. Eu vou ter consciência só do Senhor. Eu vou parar de lutar com a minha força humana e vou depender só do Senhor. Porque eu sei que é do Senhor que vai vir a minha vitória. Eu abençoo a sua vida. Aliás, eu nem precisava. Você está abençoado. Receba todas as bênçãos do Senhor. Que as bênçãos de Abraão fluam na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo e transborde do Espírito Santo. Seja dominado pelo Espírito Santo. Tenha seus sonhos realizados, seus desejos realizados.
todas as portas abertas, toda a sua vida endireitada, tenha a sua vida restaurada, reconstruída e restituída. Seja erguido, agora erguida com poder, e receba essa unção, essa glória sobre você. Receba o poder de Deus para ir além, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para a direção de você, para o lugar onde você precisa que Deus nesse momento visite lá aquela pessoa, aquela situação. Peça para Ele, visita lá, e Ele vai visitar e Ele vai agir. Coloca só diante de Deus e Ele vai agir lá naquele lugar, naquela casa, naquela pessoa, naquela questão. Só coloca diante de Deus, simplesmente coloca, e Deus vai fazer toda a obra que você precisa. Coloca diante dele. Está aí, eu entrego, e entendi, não é por força nem por violência, é pelo seu Espírito. Eu vou confiar no Senhor, e o Senhor está colocando tudo em ordem agora. Tudo que eu preciso está sendo mudado, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso, meu Deus, que as bênçãos de Abraão estão fluindo lá, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu concordo com todas as orações que foram feitas e todos os clamores, e eu ligo aqui na terra para que sejam ligados no céu. Eu desligo aqui na terra para que seja desligado no céu toda situação adversa, tudo que ainda estava bloqueando, travando a vida dessa pessoa, eu ordeno que caia por terra em nome de Jesus. E eu concordo com a restauração e restituição e reconstrução da vida dela. E eu concordo, meu Deus, com a materialização de todas as vitórias que ela tem esperado. E eu concordo, meu Deus, que a vida dela foi transformada, completamente transformada para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.